Começa agora 98 Talks, conectando a 98 à rede Mais Record. Da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Salve, salve, meu valoroso ouvinte do bem. Sim, começando mais um 98 Talks nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. É mais um ano que se inicia e a gente segue aqui trazendo muita notícia, muita informação para você. Seja bem-vindo 2025, seja bem-vindo você, fiel escudeiro do 98 Talks, sempre acompanhando a gente em todos os canais. Vou lembrar que a gente está no 98 FM em Belo Horizonte, sempre no canal 98live.com.br, nosso site, e no canal 98 Live no YouTube. Estamos na TV aberta, em BH no canal 29, em Sete Lagoas no canal 22. Você também acompanha a gente no 98.3 FM, no seu dial do radinho aqui em BH e na grande BH também. E claro, a gente também no interior mineiro, em mais de 400 municípios, por essa nossa belíssima Minas Gerais, pela Rede Mais, nossa parceiraça afiliada à Record. Vem com a gente, bora participar, bora viver junto esse primeiro dia do ano. E esse 98 Talks que tá diferente, a gente tá fora do estúdio, a gente tá na redação da 98, a minha bancada tá de casa e eu quero um programa polêmico. Separei algumas pautas mais enfumaçadas, algumas pautas que vão dar muito pano pra manga, para fazer um Talks diferente para você, pra gente começar o ano com o pé direito. E já cumprimento a minha dupla e os meus fiéis escudeiros sempre com a gente aqui na 98 para trazer muita notícia, muita informação para você. Ricardo Kerstmann, direto de Nova York. Fala comigo, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Raj. Boa noite, Claré. Boa noite também para todos os nossos queridos teleweb, amigos e amigas ouvintes. E feliz ano novo, um 2025 simplesmente espetacular para todo mundo. Simbora para mais 364 dias nesse ano, hein? O primeiro já passou, tá quase no finzinho. Vai ter muita coisa para rolar ainda. Claré também tá aqui, meu querido Antônio Claré Júnior, sempre polêmico. Fala comigo, Claré, boa noite. Ô, Raj, eu gosto quando você fala sempre polêmico. Isso é uma coisa que você usa para me apresentar desde antes do Talks, né? Foi início de 21, então é uma coisa bem peculiar. Quero desejar a todos um feliz 2025. Como diria meu saudoso avô, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, para você, Raj, para você, Kerstmann, e todos que nos acompanham aqui no 98 Talks. Boa, que você receba em dobro. Gente, ó, antes de eu entrar na pauta de hoje, deixa eu trazer uma dica para você. Eu vou falar da Previsa, com expertise em contabilidade, consultoria fiscal e gestão financeira. A Previsa é mais do que uma prestadora de serviços. A Previsa é parceira na construção de empresas sólidas e bem-sucedidas. De rotinas trabalhistas à consultoria tributária, a Previsa entrega soluções que vão além dos números, com foco sempre no futuro da sua empresa. Na Previsa, a união da tradição de mais de 45 anos, a inovação constante para entregar soluções que vão impulsionar o sucesso das empresas, e a sua pode ser uma delas. Acesse aí previsa.com.br, juntos vamos impulsionar o sucesso da sua empresa. Ó, 1º de janeiro, feriadão, Dia Mundial da Paz, posse dos cargos eletivos do Poder Executivo, dos poderes executivos e legislativos municipais em todo o Brasil. Vamos trazer pauta aqui, vamos falar de prefeituras, por que não? Um balanço publicado no finalzinho do ano passado, que não traz um número muito positivo para os prefeitos, não. Os prefeitos das 26 capitais estaduais cumpriram ao longo do mandato 2021-2024 menos da metade das promessas que fizeram a seus eleitores na campanha de 2020. Meu filho, a gente está aí com um novo mandato, né? Alguns prefeitos reconduzidos, outros assumindo agora, e muita promessa que, ó, foi fechada no baú e esquecida lá atrás. Nas eleições de 2020, foram 1.090 promessas dos 26 candidatos que se elegeram prefeitos das capitais do país. Promessa para Dedéu, olha só, 45% das promessas foram cumpridas totalmente, 22% cumpridas em parte e 33%, um terço, não foram cumpridas. As promessas foram separadas em 13 categorias. Dessas, as que registraram os maiores percentuais de cumprimento, total ou parcial, foram as da segurança pública, com 79%, e habitação, com 78%. Já as áreas com menores percentuais de cumprimento total ou parcial foram as de turismo, com 56%, direitos humanos e sociais, com 57%, e esporte, com 60%. É aquele famoso, no meu governo vai ter, mas acabou não tendo. Vou começar com o Claré. Ô Claré, os prefeitos estão mentirosos, meu filho? Ou eram mentirosos da legislatura passada? Fala pra mim. Ô, Raj, assim, eu vejo que política é um negócio muito complicado, porque você depende do voto, né? Então, e o voto, em grande parte, ele é ignorante
né? Ele vai muito pelo coração e não vai muito pela cabeça. O que eu percebo é que tem um pouco de inexperiência de alguns prefeitos que prometem algo que acham que vão cumprir, e quando chegam lá vê que não é bem assim. E tem um pouco também de querer seduzir, né? Alguns prefeitos tentando seduzir, fazendo promessas que pode ser que cumpram ou não. Mas o que fica claro para nós é que o pessoal vota pelo coração, né? Por quê? Porque está tendo reeleições, mesmo assim, mesmo com baixo. Estamos falando aqui de modo geral, viu, gente? Não estamos falando de prefeito A ou B, isso é sempre bom deixar claro. Temos aí mais de 5 mil municípios no Brasil. Estamos falando, grosso modo, com os dados que o Rádio trouxe aqui, né? Pode ser que na sociedade 100% foi cumprido, ou mais de 80%, e essa diferença aí é simplesmente por uma inviabilidade mesmo de direito público ou orçamentária. Rádio, mas o fato é que se os prefeitos, os candidatos trouxessem a realidade dos fatos, talvez eles nem tivessem chance de vencer. Olha aí as eleições, o processo eleitoral de São Paulo, que festa que foi, que o show de horrores que foi. Será que alguém que trouxe ali propostas reais, propostas factíveis e alcançáveis, será que essa pessoa teria chance? No caso, quem ganhou foi até alguém que talvez tenha sido mais próximo disso, apesar que eu entendo que lá tinha a Marina Helena, que era excepcional, mas o Nunes trazia, né, alguma realidade, até porque ele está em reeleição, estava em reeleição. Mas quase que não entra. Se não tivesse apoio de Tarcísio, se não tivesse aquele negócio de fake news do Pablo Marçal no final. Então, política é difícil, né? Exatamente porque você depende do voto. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco de São Paulo. Quero falar do fenômeno Pablo Marçal. Uma pesquisa também divulgada no finalzinho do ano passado, que está comparando políticos com influências. Mas calma, a gente vai chegar nessa pauta. Sobre propostas, eu fico pensando, se eu fosse um coordenador de campanha de um candidato à prefeitura, você tem que errar para mais, né? Olha, vamos colocar aqui no pacote, gente, eu não estou colocando aqui recapeamento de via e aquelas promessas de ponte, aquela coisa que o prefeito sabe que não vai fazer. Mas é aquela assim, vamos mirar na lua, né? Se a gente chegar nas estrelas, a gente já faz alguma coisa. Ou talvez eu esteja sendo otimista demais. Ricardo Kertzmann com a palavra. Ragi, eu acho que no final das contas é um misto de incompetência, de inocência e de má fé. Inocência no sentido de que, como o Claré falou, tem muita gente de boa fé, com boa intenção, que acha que é capaz de modificar o mundo, né? E quando chega lá e vê que a coisa não é bem assim. Eu me recordo, Raj, que a primeira vez que eu fui à cidade administrativa, eu tomei um susto, quem já teve oportunidade de ir até lá, quando você para em algum andar, num daqueles prédios, né? Você tem o Minas e tem os Gerais, eu não sei qual deles, eu acho que eles são iguais. Quando você abre a porta do elevador, você se depara com uma parede com duas placas, com um monte de siglas. Uma para a esquerda, umas para a esquerda e outras para a direita. E eu sempre ficava imaginando o governador Romeu Zema, no primeiro mandato dele, a primeira vez que ele foi lá, abriu a porta de um elevador de um dos andares e olhou aquele monte de sigla e ficava pensando assim, caramba, pipi, popó, cici, soçoque, sei lá, porque tudo é uma secretaria disso, uma comissão daquilo. E eu ficava imaginando a reação de um cidadão de fora da administração pública diante de um emaranhado de secretarias ou de comissões ou de cargos em que ele achava, lá atrás, antes de ganhar a eleição, que ele poderia chegar e diminuir, mandar todo mundo embora, reduzir custo, e quando ele se depara com a estrutura da máquina pública, ele não consegue fazer nada. Esse é o caso do inocente. Incompetente é aquele cara que tem bons propósitos, aquele político que tem bons propósitos, que tem boas ideias, mas não tem habilidade política ou habilidade administrativa para poder tocar bons projetos. Acaba se perdendo e não cumprindo nada. E você tem, por último, os que agem com má fé, são os mentirosos, né? São os politiqueiros, aquele cara que promete que vai fazer tudo, sabendo que não vai cumprir absolutamente nada. Então, eu acho que a mistura dos três acaba dando nesse cenário que você mostrou pra gente agora há pouco. Eu acho que fica o recado aqui, antes de jogar pro Claré, para 2025, desse 1º de janeiro. Porque muita gente que resolve cobrar de político, seja ele um legislador, né, um vereador ou um prefeito, lá no ano final de mandato, lá quando o cara vai tentar se reeleger ou vai indicar um apadrinhado para a reeleição. Não, mas você não fez isso, não. Você tem que começar a cobrar do começo.
E pegar, gente, não é pegar o plano de governo e entender as principais pautas, o que é essencial para o seu cotidiano. E aí, gente, é fazer barulho. E é cobrar, principalmente em cidade pequena, você aí que tá ouvindo a gente, na sua cidade aí, no interior de Minas Gerais, fala, ô prefeito, ó, você não falou que você ia fazer isso aqui, ó, passou um mês, passou 2 meses, passaram 6, e não saiu do papel. Vamos conversar, vamos resolver? E é papel nosso também, da imprensa, de cobrar periodicamente que essas promessas se tornem realidade. Porque a gente também costuma fazer balanço lá no final do mandato. Né? É lá naquele. Você tem geralmente no meio, né? 100 dias de governo, aí tem aquela coletiva, conseguimos isso e isso, e depois se esquece. E não se fala mais nisso. A cobrança tem que ser diária, a cobrança tem que ser periódica. Recadinho para você que está acompanhando a gente aqui. Fala, Claré. Não, só porque a fala do Kessman deu uma deixa interessante quando ele fala, imagina o governador Meuzema quando entrava no Minas ou no Gerais, para quem não sabe, passa ali pela rodovia, são aqueles dois prédios imensos, né? E você tem o Palácio Tiradentes, que é o mais à esquerda ali de quem está na estrada, que é onde fica o governador, o vice-governador, secretário de governo. E ele diz, né? Imagina o governador Meuzema quando foi eleito ali em janeiro de 19, chegando naquele elevador e vendo aquelas siglas. Isso, Kessman, deve ter sido interessante, e foi interessante, porque à época até estava na cidade administrativa, porque, de fato, os governadores anteriores, grosso modo, pelo menos o logo anterior a ele, sequer pisava no Minas Gerais, que é onde as coisas acontecem, onde os servidores ficam. O governador Meuzema estava lá semanalmente, conhecendo as secretarias, conhecendo o departamento. Então, foi só uma pega para trazer isso, e talvez por isso ele tenha conseguido reduzir bastante o que ele poderia reduzir, né, dentro das secretarias. Obviamente, uma redução forte, a gente depende de Brasília, que é a reforma administrativa que a gente sonha, que a gente discute desde Fernando Henrique Cardoso, passamos perto lá com Paulo Guedes, né? Não vou nem falar Bolsonaro, só Paulo Guedes apresentou aquela proposta que eu considero maravilhosa, proposta de reforma administrativa, mas infelizmente quando pingou no Congresso já virou o primeiro substitutivo, que já não era bom, e no final não tivemos nada, e hoje estamos aqui com um governo federal crescendo, 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 cada vez mais gordo, cada vez mais moroso, e a gente sem saber o que vai acontecer no ano que vem. Muito bem, ó, deixa eu trazer aqui uma pesquisa polêmica. Eu falei que esse 98 Talks ia ser diferente. Eu quero trazer pautas polêmicas que fecharam o ano de 2024. Olha essa pesquisa aqui, uma pesquisa divulgada no finalzinho do ano passado, revelou que uma parcela significativa dos jovens brasileiros enxerga os políticos como influenciadores digitais, com destaque para figuras como Jair Bolsonaro, ex-presidente do PL, e Nicolas Ferreira, deputado federal pelo PL mineiro. O presidente Lula também é destaque entre os políticos mais seguidos por essa parcela da população. A pesquisa chamada de Influenciadores Jovens e Política na América Latina foi realizada pelo Instituto Internet Lab. Segundo os dados desse levantamento, 27% dos jovens entrevistados consideram alguns políticos como influenciadores, especialmente os que estão presentes e se comunicam ativamente de forma direta nas redes sociais, como o Instagram e o TikTok. É o caso de Bolsonaro e também de Nicolas Ferreira. Para essa geração, para a juventude, a política se estende ao universo digital, onde os líderes têm a oportunidade de construir uma relação mais pessoal e, por que não, mais direta com o público. Bolsonaro e Nicolas Ferreira são os únicos políticos que apareceram entre os 85 perfis mais citados espontaneamente pelos jovens sobre influenciadores que seguem e com quem se identificam. Ou seja, todo mundo listou um monte, o Nicolas e o Bolsonaro foram citados por todos os entrevistados. Quando a pergunta é direcionada sobre quais políticos eles mais seguem, o presidente Lula aparece em 42% das respostas à frente de Bolsonaro, que teve 30%, e Nicolas Ferreira com 23%. Vamos lembrar que essa pesquisa foi feita lá em 2023, antes do fenômeno das redes sociais e da ascensão política do influenciador, do coach e do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. O cara ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, era um fenômeno nas redes sociais e ficou próximo de ir para um segundo turno com suas redes sociais bloqueadas, hein? Não dá para lembrar, não dá para esquecer desse fenômeno. Outra coisa interessante aqui na pesquisa é 40% dos jovens afirmam evitar discussões sobre política nas redes sociais, mesmo que, paradoxalmente, 29% reconheçam que essas discussões influenciam as suas opiniões. Então acompanham de perto, mas preferem não brigar por política nas redes. Mas estão aí, coladinho no candidato. Aí eu trago uma fala interessante aqui no Café com Leite aqui da Rede 98. Recentemente recebemos o secretário de Casa Civil mineiro, Marcelo Aro.
que teve uma fala muito interessante, que falou com o Paulo Leite, falou o seguinte: o político hoje que não sabe mexer com rede social, que não sabe operar suas redes sociais, está perdido. Seja por bem ou seja por mal, ele precisa aprender a conversar com o seu eleitorado, principalmente os mais jovens, porque é lá que eles estão, é nas redes sociais, no celular nosso de todo dia, no TikTok, no Instagram e outros que tais. Nem eu sei mexer no tal do TikTok, mas o político tem que estar sempre antenado. Ele que está sempre ligadinho nas redes sociais, Ricardo Kessman, na verdade não, vou começar com o Claré, esse está ativo direto, mandando bronca aí no seu @. E aí, político e influência, tá se misturando, o político virou o influência do futuro, tá precisando abraçar essa causa, tem que virar promessa. No meu mandato, o TikTok vai ser prioritário. O que você acha, Claré? Pois é interessante isso, né? Existe sim um ponto ali de convergência, uma vez que nós temos hoje muitos políticos que vieram das redes sociais. Não vou ficar citando aqui, mas você falou, Nicolas, era um influencer, né? Cleitinho, outro influencer. Do lado da esquerda, a gente tem esse rapaz que foi vereador, sobrinho da Dilma também, que era influencer, né? Enfim, eu acho que um caminho interessante para hoje, para o jovem que pretende ser político, é ter a voz dele ali divulgado pelas redes sociais. O problema é quando a gente coloca isso como preliminar, ou seja, você tem que ser influência para virar político. Aí atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo. Porque o político, ele basicamente é um representante do povo. Pode ser um representante de um sindicato, né? Representando um grupo de profissionais, pode ser de uma ideologia, pode ser de um outro tipo de profissão, né? Não é especificamente profissão, do Uber, táxi, enfim. Pode ser também alguém que está ali divulgando sua ideologia nas redes sociais. O problema é quando ele não tem nada disso. Ou você está falando de Pablo Marçal, o que o Pablo Marçal traz? Assim, eu fico me perguntando quem ele vai representar ali, porque ele não representa a direita, me perdoe, ele não representa a esquerda, ele representa os coach? Não, ele se diz que ele fala que não é coach, ele é ex-coach. Então o que ele representa? Para mim ele representa o Coringa, é o Coringol, né? Que é o caos. Ele vai trazer o caos. Só que ele não vai trazer o caos uma vez que ele estiver lá. Não vai, a gente sabe que não. Qual que é o interesse? Ele é simplesmente vaidade? Então, esse é um risco grande, Raj. E sobre redes sociais, eu vou mais além. O jovem está muito ligado na rede social, mas o adulto também. A gente fala das tias do Zap, né? As tias do Zap adoram as redes sociais, incluindo o WhatsApp, que é uma forma de comunicação. Então, eu concordo com a fala aí do secretário de que, efetivamente, hoje o político ele tem que estar ligado nas redes sociais, nem que seja através de assessoria. Um assessor tratar para ele ali. Eu só vou discordar da sua fala inicial, não é da sua fala, né? Da pesquisa que você trouxe, do resultado da pesquisa que você trouxe, não é a sua opinião. De que você fala que foram lembrados Nicolas e Bolsonaro como influenciadores e o mais seguido é o Lula. O mais seguido é o Lula, acredito que é porque ele é presidente. Eu mesmo sigo, obviamente, sigo pessoas, não só por ser presidente, pessoas de ideologia diferente, até para ver o que está falando ali, poder eventualmente entrar numa discussão ou entender o que eles estão falando. Mas Bolsonaro, eu não acho que ele seja influencer, eu não acho que ele tem essa facilidade que o Nicolas tem, por exemplo, né? Eu acho que ele simplesmente foi levado ali, talvez na época pelo filho, né, Carlos Bolsonaro, ou por uma equipe, a ocupar esse espaço de rede social e tentar falar com o público. Ele começou em 2014 com isso, acabou culminando na presidência da República. Mas eu não acho que ele seja um cara que tenha facilidade com redes sociais, que tenha intimidade. Isso eu vou discordar da pesquisa. Mas utilizou muito delas, né, com as lives, com o presidente, conversava com o eleitorado, não conversava com a imprensa e conversava com o eleitorado diretamente por meio dessas lives que ele fazia semanalmente. Antes de jogar para o Ricardo, eu vou fazer mais um adendo aqui, mais um fenômeno das redes sociais. Aqui para Belo Horizonte, na esfera municipal, o vereador eleito e empossado hoje, Pablo Almeida, do PL. O Pablo é um episódio curioso, que aí, gente, eu aqui assumo a minha ignorância. Quando eleito e quando a informação chegou de que ele foi o mais votado em Belo Horizonte, eu sequer sabia quem era. Eu não vi um santinho de Pablo Almeida nas ruas.
Falei, cara, quem é esse cara? Que eu fui olhar e tal, depois fui ver que ele era do gabinete de Nicolas, aquela coisa toda. Eu também. E aí você vê realmente. E você é mais ligado à direita que eu, Clarence. Você acompanha Não mais à sabia direita quem que eu. era. Não Não, fazia ideia não quem era. sabia quem era. Não E sabia o quem cara era. superou Duda Salabert em votos, né? À época, quando foi a vereadora mais votada. Então, isso sim demonstra a força inegável quem é Santinho perto das redes sociais. E o cara Esse realmente negócio de, um esse fenômeno. negócio de nicho, né, Raj? Eu acho muito bacana essa questão do nicho nas redes sociais. Tem pessoas que a gente nunca ouviu falar e de repente ela tem um nicho tão grande, né? Aconteceu. Hoje já é muito conhecida a Virgínia, né? Que é aquela influência que faz Sim. dancinhas no TikTok. Mas há um ano eu não fazia ideia de quem que era a Virgínia. Ela já tinha, sei lá, 20 milhões de seguidores. Ana Castela, há 2 anos. É tudo muito nichado. E talvez num nicho específico ali de conservadores, da direita, PL, o Pablo era muito conhecido já, né? E foi o suficiente para conseguir uma votação expressiva. Ô, Ricardo, você tá com uma cara curiosa aí acompanhando essa discussão, mas tá caladinho. Tô querendo saber sua opinião sobre essa história. Políticos e influências se misturam. Como é que você avalia essa pauta? Eu estou tentando aqui cá com meus botões, com os poucos botões, mentalmente moderar o que eu tenho a dizer a respeito disso, sabe? Isso que vocês estão falando aí, basicamente, é o antigo voto de cabresto, né? Aquelas pessoas, principalmente de cidades pequenas do interior, que o prefeito falava, o que o fazendeiro influente falava, o que o coronel, antigamente eles chamavam esses poderosos, principalmente no interior dos estados do Nordeste, de coronéis, o que eles falavam, vota no cara, e todo mundo votava sem ter a menor ideia de quem seria esse cara. Hoje, esse voto de cabresto ele é feito através de candidatos ligados a influencers. Essas pessoas que têm notoriedade nas redes sociais, então, coloca alguém debaixo do braço, meio que fala assim, vota, e vota nele, e as pessoas que seguem votam. Olha, eu de maneira alguma, eu vou falar de forma pejorativa ou crítica no sentido negativo demais de internet, de rede social, de quem se informa única e exclusivamente através de redes sociais, porque é assim que é. O mundo atual é desse jeito, não significa que está certo ou errado, que antigamente era melhor ou pior, nada disso. É assim que a discussão é posta hoje em dia, essa é a ágora moderna, né? É lá que as coisas acontecem, então cabe a todo mundo que quer participar de alguma forma da política entender esse fenômeno e participar, cada um dentro das suas habilidades, dentro dos seus valores, participar desse debate. Mas, na minha opinião, as redes sociais e principalmente o tipo de comunicação que elas levam hoje em dia favorecem demais a falta de conteúdo, favorecem demais ao populista, ao politiqueiro, porque basta falar bem, basta pegar um tema que basicamente é genérico, né, dentro de grupos, dentro de bolhas, e que todo mundo que essas bolhas concordam, e você fala bem, reduz toda a complexidade de um determinado assunto a 2 ou 3 frases bem colocadas, né, a lacração, e pronto, você está eleito. Só que a partir do momento que você é eleito, tem uma segunda etapa. O que você vai fazer uma vez como representante? Você não estudou para aquilo, você não entende patavinas daquilo, você não tem ideia nenhuma, e aí cabe você, nesse momento, se deparar com a realidade. Muitos vão ao encontro da própria ignorância e tentam se cercar de bons assessores, tentam estudar, tentam aprender alguma coisa de administração pública para poder exercer bem o mandato. Outros não. Outros continuam atuando na política como atuavam no TikTok, no Instagram, gravando vídeo e fazendo lacrações. A gente tem exemplos, infelizmente, exemplos muito populares dentro da política, de políticos que se elegeram através desses discursos fáceis, reducionistas, e continuam fazendo só isso. Não propõem nada que presta, não trabalham em nada que presta, mas continuam sendo extremamente populares por causa dessa ferramenta. Como eu disse, eu não estou querendo dizer se isso é certo, se isso é errado. Eu acho que não é a melhor maneira de se fazer política, e acho que não é a melhor maneira de se construir um país. Mas é a realidade, né, Ricardo? Acho assim, eu, Claré e Ricardo, e você que está acompanhando a gente, que tem a idade um pouco mais avançada, vai lembrar da analogia do caixotinho, né?
o político que quisesse se eleger ou quisesse ser ouvido, tinha que pegar o caixotinho, ir para a praça pública ali, e subir no caixotinho e dar o seu grito. Né? As redes sociais hoje, elas são o novo caixotinho. Né? Você não vai ser ouvido, principalmente para o seu eleitorado, para o seu público, e hoje, em primeiro lugar, você tem que alcançar aquela fatia fiel, se você não for para os canais onde eles estão sendo ouvidos. E vamos ser bem honestos, o futuro do eleitorado está nas redes sociais. Essa galera que está dominando agora, está se tornando economicamente ativa, e quem não sabe mexer em WhatsApp, Instagram, TikTok e afins, está morrendo. É a realidade do brasileiro hoje. Cabe aí os políticos a se adaptarem. Olha o Romeu Zema, né? O governador de Minas Gerais. A gente tem falado disso, Claré. A gente tem falado disso, Ricardo. O Zema que tem adotado um discurso cada vez mais, eu não diria populista, mas eu diria popular. Acho que o Ricardo chamaria de populista, mas cada vez mais popular, né? Tá menos burocrático e tá falando mais diretamente com o povo para tratar de pautas importantes. Às vezes alguma decisão importante, algum decreto assinado pelo governador sai primeiro no seu X antes de ganhar o diário oficial do município. É sinal dos tempos, é evolução dentro do próprio cargo. Só fazer uma diferenciação, e foi bom você citar, porque há uma diferença entre popular e populista, né? Entre populismo e comunicação de massa. O político ser popular ou se comunicar de forma popular é você falar da maneira certo ou errado, coloquial, formal, pouco importa. É você se comunicar de tal forma que a população te compreenda. A população compreendendo, você se comunicou bem. E se você consegue fazer isso num sistema de massa, você consegue atingir um maior número de pessoas usando uma ferramenta barata, né, que são as redes sociais, melhor ainda. Populista é aquele cara que faz discursos única e exclusivamente, que são aceitos em sua maior parte, que é até diferente de eleitoreiro, tá? Populismo é uma coisa, demagogia é outra e o eleitoreiro é outra. O populista é aquele cara que pega temas populares, a educação tem que ser de qualidade gratuita. Ok, se ele faz um discurso desse, é um discurso populista, aceita. O que não significa que ele vai praticar. Mas é interessante porque é uma diferenciação entre os termos, apesar de similares. Ó, Rádio, eu vou ter que só discordar de você. Diga. Essa característica popular do governador não é nova, ele não se adaptou. Pelo contrário, o cargo se adaptou a ele. Estou até com a postagem aqui de 13 de fevereiro de 2019, do segundo mês dele como governador, onde ele anunciou o início da venda de aviões, que um Learjet seminovo, a farra dos voos vai acabar, já coloquei a venda, então assim, obviamente ele cumpriu a questão do direito administrativo, publicando nos locais corretos, mas ele sempre avisava no Twitter, então assim, sempre teve essa linguagem popular, não é uma adaptação atual. Sim, não é, e inclusive quando você coloca aí a própria linguagem, a farra dos voos e tal, essa linguagem sempre existiu. Boa correção, boa colocação aí, eu não me lembrava, quando você leu aqui já realmente me remeteu lá esse post lá de trás, mas que bom que você trouxe essa colocação aí. Zema que tá com o desafio aí de mais 2 anos de mandato aí, esse braço final, a perna final do seu governo aí, vamos ver o que ele faz nesse ano de 2025. Claro, eu vou... Dá tempo de falar rapidinho uma coisa? Dá, claro, aí. Não, sobre esse assunto mesmo do Zema e as posições dele. Eu falei agora há pouco a respeito de demagogia, né? Muitas pessoas poderiam falar assim, essa atitude do Zema é uma atitude demagógica. Vender avião porque para economizar o dinheiro, porque eu viajo de avião de carreira. No caso dele não é demagogia. Ele faz aquilo genuinamente, ele é assim. Eu cansei de pegar avião com ele, avião de carreira indo para São Paulo. Ele com uma mochilinha nas costas. Isso faz parte dele. Diferente é o político, porque eu falo que no caso dele não é demagogia, porque ele não mora em palácio, ele mora no apartamento dele lá, ele não utiliza do luxo, ele não utiliza o dinheiro público em benefício de luxos pessoais. Seria demagogia se ele vendesse o avião, mas lá no escurinho do cinema, lá num palácio qualquer, ele gastasse o dobro. Né? Como o pessoal lá de Brasília faz, com iguarias, com camarão, com caviar, com vinhos e tudo mais. Então, no caso dele, também não é demagogia, sabe? Que é uma outra diferença, porque tem gente que vai dizer que isso é demagogia. No caso dele, não é. E ainda nessa pauta, a gente, para encerrar também aqui e ir para o intervalo, não é um personagem, né, gente? Desde o início da sua
da sua gestão, o Zema tem se mostrado nas suas redes sociais. Faz vídeo dele tomando um cafezinho, que ele gosta, né? Ali comendo um queijo. Ele mostra que ele gosta de lavar a louça ele mesmo. Ele tem uma moça que vai lá semanalmente ajudar ele. Aquela casa que ele mesmo aluga em Lagoa Santa. Aquela questão do salário que ele abriu mão também. Pampulha. Na Pampulha, desculpa. Sempre esse perfil mais caseiro e desde o começo, né? Não foi criado, não é um personagem montado, e realmente também já tive com ele pessoalmente e percebo sim um homem muito simples e apesar, né, da história como empresário e tal, é um homem de trato muito simples e muito tranquilo. Quer você goste, quer você não goste dele, viu, gente? Eu tô trazendo aqui mais a pessoa física do que a pessoa jurídica. Raj, bem rapidinho, agora se tornou dentro disso, né? Se tornou politiqueiro, se tornou eleitoreiro. Sim. As últimas declarações dele no Twitter, principalmente no X, são todas com caráter eleitoreiro, né? Mas que faz parte do jogo. Ele é político, tá aí para poder ganhar voto e para se eleger a presidente, senador, sei lá o que ele vai querer ser. Aprendeu a julgar, tá julgando o jogo aí, tá fazendo. Tá começando, como diz a pesquisa, gente. A juventude tá buscando isso, quer entender isso, se conecta com isso e é o caminho. Ô, Claré, eu vou te liberar, que eu sei que você tá agarrado, você tem compromisso, você não volta pro segundo bloco, mas aí vou te dar um bracinho e dar as considerações finais, se quiser falar sobre o tema, e aí amanhã você volta aqui no Talks. Mas você já vai sair? Já vai sair de intervalo? Eu vou pro intervalo, meu filho. Já tem meia hora de bloco. Eu preciso ir pro intervalo. Eu posso ficar mais 15 minutos. Vamos embora. Então tá ótimo. Gente, vocês estão reparando que o Raj... Não, tô licenciando. O Raj está tentando me tirar desde o último programa. Vocês viram? Ele passava a palavra pro Kertzmann, não passava para mim. Vão sentindo aí, vão acompanhando. No penúltimo, porque no último programa do ano você nem veio, que você deu bolo. Recentemente ele tentou barrar um artigo meu aí. Vamos em frente. Gente, vamos que vamos. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já, tem muita polêmica. E eu vou jogar um biscoito para Claré no próximo bloco. Vou falar de economia. O peso argentino tá melhor que o real, meu filho. É balanço do ano passado, aguenta aí. 3 minutos, a gente volta já. Daqui a pouco tem mais 98 Talks. 98 Talks. Estamos de volta com esse 98 Talks especialíssimo, é o primeiro do ano, hoje dia 1º de janeiro de 2025. E, claro, eu, Lucas Raj, fazendo as vezes de Paulo Leite, trazendo muita notícia, muita informação para você. Essa quartinha gostosa, você tá de boa, né? Feriadinho, tá curtindo, ainda curtindo aquela ceia do Réveillon, tá com a família e tá acompanhando, claro, a programação da 98, a programação da Rede Mais. Antes de eu voltar para a pauta, deixa eu trazer um recadinho, vou falar de limpeza. A limpeza deve ser prioridade em todas as empresas, lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. Ela transmite confiança, profissionalismo e cuidado. Por isso, você precisa investir em higienização personalizada e de alta performance. E aí, é só com a Distribuir Higiene. Portfólio completo com mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado e mais. O pagamento facilitado e entrega em até 72 horas. Acesse aí, distribuirhigiene.com.br. A Distribuir também está nas redes sociais. Siga no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Eu prometi no bloco anterior e já vou jogar para ele. Essa aqui tá doce. Pauta econômica, gente. Em 2024, o real brasileiro foi a moeda com maior desvalorização entre as principais economias emergentes. É isso aí. O real registrou uma perda de mais de 10% de seu valor frente ao dólar, enquanto outras moedas, como o peso argentino e a lira turca, apresentaram valorização significativa no mesmo período. A análise é da consultoria GMA Capital, publicada pelo Financial Times. Pra você ter noção, o peso argentino de Milei foi a grande surpresa do ano, se destacando como a moeda mais forte em termos reais, com valorização de 44,2% ajustada pela inflação. Isso aconteceu em contexto de inflação na casa dos 3 dígitos na Argentina, sob a gestão dele, Javier Milei. A valorização do peso superou até mesmo a lira turca, que apesar de um histórico de instabilidade, teve um avanço de 21,2% em 2024. Do outro lado, o real brasileiro, que passou as últimas semanas do ano apertadíssimo, dificuldades em manter competitividade no mercado internacional, no cenário interno marcado por pressões fiscais, incertezas políticas, uma economia ainda em recuperação após o impacto da pandemia, a aprovação de pacotes de gastos, contenção de gastos e aquela pataquada de Fernando Haddad e companhia que segurou aí o real lá em cima. Na verdade, o dólar lá em cima, né, meu filho? Bateu R$ 6,29, se não me falha a memória aqui. O BC teve que fazer uma pá de leilão para tentar frear. O último pregão do ano, o dólar fechou aí a R$ 6,19.
É vitória para a Argentina e derrota para o Brasil? Claré entende mais o tema que eu. Tô falando de leigo aqui, Claré. Não, mas isso é fácil de entender, Raj. Assim, se você tem investimentos internacionais, né, dólares, entrando num país, obviamente a sua moeda é valorizada. Se você tem dólares saindo, ela é desvalorizada. E dólar entrando, dólar saindo significa credibilidade e confiança, né? O dinheiro do mundo, ele pode entrar ou sair do seu país. Se você é um país que não gera confiança, quem que vai investir no seu país? Por mais que você pague muito por isso, igual o Brasil hoje está pagando quase 16% ao ano. Esse é um negócio de doido, assim, 16% ao ano. O Brasil está pagando 16% ao ano quem investe em papéis dele aqui. Por quê? Porque não tem confiança, não gera confiança. Ninguém quer investir aqui, então ele está falando: "Ô, você não quer investir aqui? Eu estou pagando 16% para você arriscar, vale o seu risco." Exatamente por isso que o real está desvalorizado, porque ninguém quer investir aqui. Ninguém, né? É uma forma de falar, gente. Não é seguro nesse momento, as pessoas não acham seguro. Quem está lá de fora fica, não sei se é tão seguro investir no Brasil, vamos segurar. A gente precisa de um prêmio maior, que é esse 16%. Na Argentina, não. O ambiente ali econômico está trazendo segurança nesse momento maior do que o do Brasil, olhando para frente, olhando lá para o 2025, 26, 27, 28. E aí entra mais dólar, o dólar que está no Brasil vai para a Argentina, o dólar que está em outro lugar vai para a Argentina e valoriza o peso. Por que isso está acontecendo? Porque aqui o Brasil, infelizmente, o presidente Lula, o governo Lula, ele não traz confiança para o investidor, né? Ele vai aumentando o tamanho do Estado e todo mundo começa a ter medo. Será que um dia ele vai deixar de pagar essa dívida? Será que ele vai aguentar pagar essa dívida? Para pagar essa dívida, ele vai ter que aumentar imposto, as pessoas vão aguentar. Em contrapartida, na Argentina, o Milei tomou medidas fiscais que tornam o Estado mais eficiente, mais seco, mais rápido. E aí, obviamente, ninguém tem medo de tomar uma moratória na cabeça. Basicamente, é isso. Óbvio que alguém vai dizer: mas na Argentina, por exemplo, quem está miserável está mais miserável. Gente, existe uma transição. Quando você começa a tomar medidas para reduzir o Estado, existe aquele momento de transição que você tem que tomar muito cuidado para aqueles que mais precisam do Estado. Existem pessoas, né, nessa situação que vai precisar do Estado, elas acostumaram. Você tem que tratar essa transição com cuidado, porque existem aqueles muito vulneráveis, mas nem sempre você vai conseguir, né? É o caso da Argentina, ele está tomando aquele remédio amargo, aqueles mais vulneráveis estão sentindo, às vezes não tem dinheiro para cuidar deles nesse processo de transição, porque no futuro o ideal é que ninguém dependa do Estado, né? E eles estão no caminho. Nós, em contrapartida, estamos no caminho inverso. Eu estava conversando com um amigo meu sobre a diferença de crescimento de PIB da China e do Brasil desde 1980 para cá. Se não me engano, a China era menor que o Brasil, hoje é 17 ou 18 vezes maior. E o problema é que a gente está aqui no Brasil sem saber. E aí, gente, vamos sair disso? Não vamos? A gente está vendo a Argentina aí valorizando. Vai lá jantar hoje na Argentina, o Raj, você vê. O negócio lá está mais caro do que em São Paulo. Mais caro do que em São Paulo. Ricardinho. Bom, vamos lá. Número 1, a situação argentina era tão caótica, que qualquer mudança ela vai ser positiva em um determinado momento. Tomara que dê certo. Eu torço muito pela Argentina, torço muito pelos argentinos. É importante para o Brasil. A Argentina é um dos 3 principais parceiros comerciais do Brasil, então é muito importante para a economia brasileira que lá dê certo. Mas não tem surpresa, não tem muita mágica. O Milei assumiu, a Argentina tinha uma inflação de 210% ao ano. Qualquer choque é bem sucedido, a gente teve isso, vocês são jovens, mas no período pré-estabilização, pré-plano real, a gente tinha sucessivos choques aqui também, plano Collor, plano Verão, plano Cruzado, plano Bresser, e cada vez que tinha um plano, no primeiro momento a moeda valorizava, a inflação caía, só que eram voos de galinha, a coisa não se mantinha. Hoje a Argentina está com mais de 50% das famílias abaixo da linha de pobreza, são 18% de pessoas consideradas indigentes, o custo de vida explodiu, como o Claré falou, o preço da comida, o preço do aluguel na Argentina está levando as pessoas a uma situação de miséria. Tem que ver se essa política do Milei vai se sustentar em médio prazo. Em longo prazo eu acho impossível, mas se sustentar em médio prazo, há uma chance de sucesso. O que ocorre hoje com o câmbio lá
É também muito fácil de compreender. O câmbio antes era controlado, as pessoas não confiavam no governo, não confiavam na moeda e todo mundo mantinha reservas em dólares. As pessoas dolarizavam informalmente a economia. O Milei, com essa atitude radical dele, ele liberou tudo. Hoje não há mais a necessidade de você comprar dólar no paralelo, lá que eles chamam de dólar blue. Então, obviamente, esse movimento por si só já faz a sua moeda valorizar, porque você tem mais dólares circulando na economia local. E tudo que circula em abundância deprecia. De valor é fácil de compreender. Não foi um movimento porque a economia argentina cresceu. Então, a partir desse momento, o fluxo cambial, a balança comercial da Argentina explodiu favoravelmente. Por causa disso, a moeda se apreciou. Não é isso. A Argentina deve fechar o ano com recessão em torno de 3%. Enfim, não tem muito parâmetro. Agora, aqui, né, que a gente tinha tudo para não estar nessa situação, porque os números macroeconômicos são bons, o desemprego é baixo, a economia está crescendo. Só que a gente tem um governo perdulário, um governo incompetente, um governo errático, um governo que ataca mais uma vez o empresariado, ataca mais uma vez os tais mercados, que quer combater quer combater a depreciação do real, dizendo que é especulação, que é culpa de internet, enfim, é uma gente que estimula a falta de credibilidade no país. E por causa disso a gente está com uma moeda cada vez pior, ladeira abaixo. Ricardo, você vai ser assim em 2025 inteiro também, velho? Porque se tem uma pessoa que eu conheço que não dá o braço a torcer, esse homem é Ricardo Kertzmann. Mas em que aspecto? Pô, você não vai jogar um ossinho pra Javier Milei? Você não vai dar um tapinha nas costas do homem lá que Raji, zero interferência de Milei nessa história do peso argentino? Cara, como eu te falei, eu já sou macaco velho nessa história, sabe? Eu já vivi muito plano, inclusive na Argentina. Foi o primeiro plano heterodoxo, ortodoxo, eu nem sei como é que o pessoal chamava a época, de estabilização lá. A moeda argentina, como aconteceu no real, no início do real também, passou a valer mais do que o dólar. Eu não compro mais essas coisas não, Raj. Eu sou macaco Carlos velho. Menem, né? Oi? Do Carlos Menem, você está dizendo? Isso. O Astral, eu nem lembro o nome daquela coisa. Raj, assim, só para contribuir com nossos teleweb amigo ouvintes, né? Eu não gosto desse termo, né? Mas você usa com frequência. Uso com frequência, mas eu faço muita coisa com frequência que eu não gosto. Só para trazer um dado aqui, agora, né, de ontem, de 30 de dezembro, a Argentina está encerrando 2024, para a tristeza do Kertzmann. Quando o Milei assumiu, a população na pobreza era de 55,5%. Hoje já é de 36,8%. Está melhor do que o Brasil. 36,8%, dados oficiais. No último trimestre, a medição deu 38%. No último trimestre, quando você vai no ano, não compara trimestre com ano. Você continua com metade da população abaixo. Estou falando do fechamento. O fechamento, o último dado é esse. O trimestre, Claré. Lógico, você não pode pegar o ano, Kertzmann, porque você pega toda a herança maldita, você tem que pegar o mais recente. Olha, eu estou comparando cenoura com cenoura. Você está comparando laranja com banana. Assuma, Javier Milei, viva la liberdade. Que saudade. Liga pro meu irmão que tá na Argentina e pagou um sanduíche de pão com carne ontem lá, R$ 120. Diz isso para ele lá. Que saudade. Tá valorizado. Que saudade, querido ouvinte. Que saudade, meu telespectador da Record, da Rede Mais. Eu estava desse embate. Que bom que a gente começa o Talks de 2025. Parabéns aos senhores, na fumaça, do jeito que Lucas Raj gosta. Vamos que vamos. A gente vai tratar mais do Milei, né? Durante o ano de 25, então a gente pode tratar mais do Milei. Maravilhoso. Gente, vamos lá, vamos para a próxima. E eu vou jogar nessa aqui, que eu quero saber a opinião dos senhores sobre isso. Eu tenho uma opinião um pouco particular nesse tema, mas vamos trazer. Vamos falar disso. Mudança para 2025, o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos está em fase final de teste, deve entrar em funcionamento em breve ainda esse ano, para que tutores possam registrar seus bichos de estimação e emitir gratuitamente o RG animal. É isso mesmo. O pet, né, os bichinhos vão passar a ter identidade no Brasil. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a ferramenta poderá ser acessada pela conta gov.br, que é o portal de serviços do governo federal, todo mundo tem acesso atualmente. O Sistema de Cadastro Nacional de Animais já está em fase final de teste,
deve entrar em funcionamento em breve para que tutores possam registrar os seus bichos e emitir gratuitamente o RG Animal. Organizações de resgate também vão poder fazer isso, prefeituras também poderão cadastrar os bichinhos, e aí vai ter aquele, né, que se tornou popular, o QR Code. Né? Com ele você vai conseguir rastrear todas as informações, se tem vacina, de onde é, para onde foi, e para onde vai esse bichinho. Nesse momento não há previsão de tributação dessa ferramenta e nem cobrança dessa ferramenta, gratuita. E os tutores aí ficam felizes. Agora, quem vai pagar por essa novidade é o contribuinte e o cidadão brasileiro? Como é que fica essa situação? Ó, já começo aqui jogando que eu sou a favor, tá? Tô jogando a pimenta, fazendo o advogado do diabo, sou pai de pet, vocês sabem muito bem, e vou defender. Já sei que o Claré vai ter uma opinião polêmica sobre isso, ou posso estar errado também, mas jogo com ele que já tá de gargalhada ali, Ricardo Kess. Mas RG Animal, filho, realidade em 2025, tá chegando. Ragi, tudo que envolver de alguma forma, em maior ou menor grau, saúde pública, segurança pública, bem-estar coletivo, bem-estar social, eu sou a favor de investimento público feito de forma, obviamente, adequada, competente, legal. E é o caso disso aí. Você tem doenças, né? Porque quando a gente fala de bichinho, de pet, não é só aquele cachorrinho bonitinho, bem tratado, do gatinho bonitinho, bem tratado. A gente tem que lembrar que são transmissores, sim, de doenças. É importante manter vacinação desses animais. Tem animais que oferecem perigo à população, porque são agressivos. Se você tem um cadastro e você conhece, você sabe, principalmente quem são os donos, porque eu acho que a coisa tem que estar ligada, viu, Raj? Você tem que ter... não pode falar dono, eu esqueci, os tutores. Eu já ia te corrigir, mas aí você já fez o serviço, tá tudo certo. Tutor, não é dono. Eu não posso falar que eu sou pai da minha filha, mas também não, né? Não, minha filha não. Eu não posso falar minha filha, ela não é minha filha. Não, eu sou pai e ela é uma menina que eu... Não, aí você se resolve com ela, velho. Aí você se resolve com ela. Enfim, eu acho que é importante, os tutores, eles têm que ter responsabilidades civis e, porventura, criminais, quando ocorre algum acidente, envolvendo os seus pets também. Essa identificação atua nesse sentido. Com relação ao custo, o custo tem que ser coletivo mesmo. Como eu falei, é uma questão de saúde pública. Raj, o efeito positivo e que tem reflexo na saúde pública, para quem, por exemplo, é sozinho e tem um pet, é tremendo. Então, assim, isso é o dinheiro bem gasto. Isso eu sou totalmente a favor. Claré. Raj, primeiro dizer que eu também tenho pet, sou dono de pet, sou proprietário. Você é tutor. Ele fala só para me provocar. É proposital. Eu paguei por ele, eu sou proprietário de um pet, tenho o maior carinho, é Estrela, meu Yorkshire. Assim, sou doido com ela, mas... Maravilhosa, por sinal. Sou proprietário, adoro ela. Hoje mesmo postei fazendo uma leitura, o Kessman, como bom social-democrata, ficará feliz que eu estava lendo um livro que eu sempre quis ler, nunca li, que é o do A Arte da Política, né, do Fernando Henrique Cardoso, e estava lendo com a minha pet ali. Mas eu sou proprietário, tá? Sou dono, não sou tutor. E só uma curiosidade, animal, o pet, ele... legalmente, você sabe que ele deixou de ser coisa em 2019, né? Houve uma aprovação de um projeto de lei complementar que transformou... Ele não tem personalidade jurídica, ele não tem uma personalidade jurídica, não é uma pessoa e tal, mas ele é considerado um personalidade sui generis, ou seja, ele não é coisa, mas ele também não tem personalidade nem direitos, por exemplo, de herança, né? Não é um ser despersonificado. Só uma curiosidade, né? Legal. Assim, eu fico preocupado quando eu vejo essa questão. Só não estou totalmente revoltado porque eu estou dando o braço a torcer para talvez eu viver num mundo maravilhoso de pessoas de bem, do Estado bonzinho, que vai me dar um abraço, falar, eu vou te ajudar. Esse Estado que o Kessman acaba de trazer. Talvez seja para isso mesmo, para controlar doenças, né? Quer dizer, o Estado jamais vai fazer mal para a gente. Ele não vai querer, com esse cadastro, ter uma ideia diabólica de criar um SUS animal e colocar na nossa conta. Ele não vai querer, com certeza. Ele também não vai querer cobrar imposto por animal. Por que ele faria isso, né? Então, gente, eu vou concordar com o Kessler. Para o nosso bem que estão criando esse cadastro animal, ninguém vai criar imposto sobre animal, ninguém vai querer criar um SUS e colocar na nossa conta. Viva o Estado! O IPVA dog. Vai ter IPVA para cachorro, Clara? Não, Como é que é? Vai ter IPVA para
Cachorro, é esse o seu Vai medo? ter IPTU sobre casinha de cachorro. Agora sim, deixa gravado isso, que no dia que aparecer uma taxa qualquer, eu vou, nem que o Cassim esteja enterrado, eu vou lá no encaixão dele e vou zoar. Mas, gente, deixa eu te falar. Aliás, o SUS Animal tá. A pauta vira e mexe, ela volta, tá? Ela dá aquela pipocada por aí. É nesse clima gostoso que eu encerro o 98 Talks de hoje. O primeiro do ano. Gente, vocês foram impecáveis. E você, claro, do outro lado da telinha, acompanhando a gente, sempre impecável e siga acompanhando, porque 2025 promete e muito para esse programa, sempre às 7 da noite aqui na programação da 98 e da Rede Mais. Claré, obrigado, hein, velho, por estar aqui nesse 1º de janeiro, sempre disponível. Ricardo Kessman, direto de Nova York. Tô esperando você aqui no Brasil. Volta logo, meu filho, que eu tô morrendo de saudade, doido pra te dar um abraço. A gente fica por aqui na 98, programação especial de fim de ano. Vem com a gente, tá impecável. Na Record, você acompanha o Jornal da Record. Fique bem e até amanhã. Amanhã ao vivo, hein? Grande abraço. Termina aqui na Rede 98 Talks.